PSA é uma glicoproteína que é produzida no homem, produzida principalmente pela glândula prostática. E ele é comum aumentar nos pacientes que estão com câncer de próstata em evolução. Antigamente achava-se que o PSA era produzido somente na próstata. A confusão foi tanta que hoje sabe-se que ele é produzido nas glândulas periuretrais, nas glândulas salivares, nas pancreáticas. E para que serve o PSA? O PSA é importante na fertilidade do homem. Ele é importante para que haja uma liquefação do esperma e assim o espermatozoide pode nadar livremente até atingir o colo do útero para que haja a fecundação nas trompas. Mas o PSA é muito importante no screening, a avaliação do câncer prostático. É uma enzima que serve para a gente acompanhar o diagnóstico, monitoração e as evoluções do estágio da doença. Foi descoberto em 1980 e em 1986 o FDA já aprovava para o screening prostático. Com o surgimento do PSA, houve uma revolução na urologia. Conseguiu-se, a partir daí, realizar exames preventivos, né? Ter uma possibilidade de uma descoberta precoce do câncer. Porque quando os pacientes vinham para o urologista antes do PSA, ele tinha só o toque. E, normalmente o paciente tinha muito receio de fazer o exame e já vinha com a doença em estágio muito avançado. Hoje o PSA é dosado na forma livre, na forma percentual e forma total. Quando o paciente tem um PSA livre reduzido, é possível que ele possa estar desenvolvendo câncer de próstata. E o câncer de próstata tem os seus valores de acordo com a idade. Por exemplo, a nota de corte do PSA é em torno de 2,5, porque os pacientes com menos de 2,5 têm menos chance de desenvolver o câncer prostático. De 2,5 até 3, o percentual de risco do câncer é de 23%. E o médico procura também avaliar, além do crescimento da próstata e do PSA, a velocidade do crescimento desse PSA. Quando o PSA excede a 0,7 a 0,75 nanogramas por ml por ano, o paciente está em risco de estar desenvolvendo câncer de próstata. É importante lembrar que para coleta do exame de PSA é preciso de uma abstinência, de alguns cuidados antes de colher o sangue. Assim sendo, se ele foi submetido ao toque retal, ele tem que aguardar pelo menos 36 horas. Se foi submetido a uma ultrassonografia transretal, aguardar 48 horas. Se ele teve uma ejaculação, uma atividade sexual, deve aguardar também 48 horas. Mas se ele teve uma infecção, uma prostatite, o PSA leva-se muito mesmo. Ele precisa aguardar às vezes até 3 meses para que haja redução normal do seu nível de PSA. Orientamos aos pacientes que estejam realizando o exame de PSA que ele não abra o seu exame em casa. É preferível que ele avalie o seu resultado junto com o urologista, porque um PSA elevado demais pode às vezes desencadear um pânico nos pacientes e às vezes o PSA elevado de forma tão acentuada pode ser simplesmente uma infecção e não um tumor de próstata. E naqueles pacientes que têm um PSA elevado, tem um toque de próstata suspeito, qual o próximo passo que o urologista programa para ele? Bom, esse paciente precisa então da biópsia prostática. A biópsia prostática deve ser assistida por um exame ultrassonográfico transretal. E esse será o tema do nosso próximo vídeo.